Esta videoaula é parte do curso de Processamento de Materiais Cerâmicos e tratará do tema Suspensões de Partículas Cerâmicas. A importância das suspensões de partículas cerâmicas na fabricação de materiais cerâmicos começa com a questão ambiental e da saúde. Por se trabalhar nas indústrias cerâmicas com pós de partículas muito finas, sempre existe a possibilidade de que essas partículas sejam inaladas, tá, pelos trabalhadores e até pelas pessoas que moram nas proximidades das fábricas. E isso pode causar tanto danos ao meio ambiente quanto à saúde das pessoas. Se, ao invés de trabalhar na forma de pó, essas partículas fizerem parte de uma suspensão, esse dano é praticamente eliminado. O segundo aspecto a ser considerado é a questão do transporte. As partículas na forma de suspensões, elas são facilmente transportadas de um lado para o outro da fábrica através de tubulações e bombas. O terceiro aspecto é a moagem. A moagem consiste na trituração das partículas. Quando as partículas são quebradas, os fragmentos tendem a se aglomerar novamente. Então, se a superfície exposta pela fratura das partículas for molhada e aditivos como defloculantes forem adicionados, a eficiência do processo de moagem pode ser tremendamente aumentada. A quarta razão para que essa técnica seja tão utilizada na indústria cerâmica são as técnicas de decoração. Muitas delas se utilizam das propriedades reológicas das suspensões para conferir, então, os aspectos estéticos às peças cerâmicas. Existem vários outros, mas acho que esses já dão uma ideia da importância, então, das suspensões de partículas cerâmicas. O que acontece quando adicionamos um pó cerâmico à água? Existem dois comportamentos opostos. Primeiro, existem os comportamentos hidrofílicos e os comportamentos hidrofóbicos. Como os nomes dizem, hidrofílico é amigo da água, hidrofóbico é que tem aversão à água. A figura abaixo mostra uma gota de água em contato com uma superfície extremamente hidrofóbica. Então, a gota tenta minimizar a área de contato. Então, o que está atrás disso? Tá? É a energia da interface. Se a energia da interface líquido-sólido for relativamente baixa, então as partículas são hidrofílicas, ou seja, elas gostam de ser molhadas e por isso, quando em contato com a água, essas partículas vão ficar totalmente separadas, porque elas preferem ficar com toda a sua superfície molhada. Por outro lado, se a unidade de área da interface sólido-líquido tiver uma energia elevada, então o fato de que você colocou as partículas no líquido aumentou a energia do sistema. Para baixar essa energia, então, é que as partículas tentam substituir uma parte da interface sólido-líquido pela interface sólido-sólido, que tem uma energia mais baixa. Então, os materiais hidrofóbicos têm uma tendência natural a se aglomerar. Os materiais cerâmicos, de uma forma geral, apresentam um comportamento hidrofóbico com a água. Essa é uma representação esquemática, então, de um sistema de suspensões. Aqui as partículas são de caulinita, como pode se perceber pelo formato das partículas, e o que nós temos são duas fases. A fase dispersa, que são partículas de argila, mas poderia ser partículas de cerâmica de qualquer forma, e a fase contínua, que é a água. Então, porque essas partículas são hidrofóbicas, elas têm uma tendência natural a se aglomerar. Um outro aspecto que surge quando as partículas são colocadas em água é o desenvolvimento de uma carga superficial. Então, quando nós colocamos dois eletrodos naquela suspensão do slide anterior, nós percebemos que as partículas cerâmicas se movem na direção do anodo. E existe, então, porque a carga elétrica da suspensão tem que ser zero, alguém que está dissolvido na água, que são os íons, que se move na direção oposta. Então, os íons vão se mover na direção do catodo, ou seja, o eletrodo negativo, e as partículas cerâmicas que desenvolveram uma carga negativa na sua superfície se deslocam na direção do anodo, que tem uma carga positiva. Então, partículas cerâmicas desenvolvem uma carga elétrica quando suspensas em um líquido polar. Se nós observarmos, então, essa representação esquemática que traz a superfície de uma partícula cerâmica com a sua carga, nós sabemos que, se tem as cargas, vai surgir um campo elétrico. E como todo bom campo elétrico, ele cai com o quadrado da distância. Mas quem é que está aqui na vizinhança
da superfície da partícula de argila? As moléculas de água. Mas as moléculas de água são polares. Elas têm os hidrogênios aqui e o oxigênio do lado de cá. Então, isso quer dizer que as moléculas de água próximas à superfície da partícula de argila vão apresentar um grande grau de orientação. Essa orientação das partículas, por causa do campo elétrico, faz com que a viscosidade da água, das moléculas de água, na proximidade da superfície da partícula de argila, tenha uma viscosidade mais alta do que a água líquida, onde as moléculas de água são aleatoriamente orientadas. Isso quer dizer que, se nós tivermos um íon contrário, ou seja, um íon de carga contrária positivo, que vai ser atraído para cá, conforme esse íon vem se deslocando, a viscosidade da água vai aumentando. Então, ele vem parando, tá? E ele fica próximo à superfície, mas ele não chega próximo o suficiente para anular as cargas elétricas que estão na superfície da partícula de argila. Esse conceito leva ao entendimento de como é que se forma esse envelope de água então em torno das partículas de argila, tá? Então, as moléculas de água contidas nessa região, elas estão suficientemente fortemente ligadas à superfície da partícula de argila, de tal forma que essa partícula de argila tem um envelope de água com uma viscosidade mais elevada do que a água líquida que a gente está acostumada, tá, na sua superfície. Então, a espessura desse envelope de água praticamente não varia com o tamanho das partículas. Portanto, para uma mesma concentração de sólidos, uma concentração mássica de sólidos, quanto menor as partículas, maior o volume de água contida no envelope, com viscosidade mais elevada que a água comum. Isso quer dizer que, se nós tivermos o mesmo peso de partículas e as partículas menores vão tender à gelificação, porque elas meio que congelam uma fração cada vez maior da água, aumentando a viscosidade da água que está próxima à superfície das partículas de argila. Um outro aspecto das partículas muito pequenas é o chamado movimento browniano. Então, partículas da ordem de 1 a 1000 nanômetros vão estar sujeitas à colisão com as moléculas de água. As moléculas de água estão em um constante movimento porque a energia cinética delas, que na realidade reflete a temperatura das moléculas, e essas colisões vão dar então uma energia para que essas partículas se movam continuamente. E esse movimento que é chamado de movimento browniano. Esse vídeo mostra então essas partículas de dimensões coloidais se movimentando por causa da colisão das moléculas de água. Um outro efeito é o efeito Tyndall. Então, aqui nós temos um becker com água límpida e um becker com água com partículas em suspensão. O feixe de luz que está passando não é visível aqui, entretanto, ele é visível quando as partículas estão colocadas, por causa da dispersão da luz. Então, a luz é dispersada em cada vez que ela entra em contato com as partículas de argila. Esse é o chamado, ou partículas de cerâmica, é chamado efeito Tyndall. Um outro aspecto é a sedimentação. Então, as partículas em suspensão vão ser atraídas pela força de gravidade e vão tender a sedimentar. Quem rege essa sedimentação é a lei de Stokes. A lei de Stokes diz que a velocidade de sedimentação das partículas vai depender do raio das partículas, da força de gravidade e da diferença de densidade entre o sólido das partículas e o meio, o líquido. Porque aqui é que está a força de empuxo, que empurra na direção contrária da sedimentação. Do outro lado, nós temos a viscosidade do fluido. Então, quanto maior for a viscosidade, menor é a velocidade de sedimentação. E temos uma constante aqui, que é 2 nonos. Entretanto, se nós considerarmos que nós temos uma partícula de diâmetro maior do que as coloidais, sedimentando em uma suspensão de partículas coloidais em água, o que nós temos é que a suspensão das partículas coloidais constitui um meio no qual as partículas maiores sedimentam. É como se as partículas coloidais em suspensão fizessem o fluido no qual as partículas maiores que coloidais vão sedimentar. E então a viscosidade que realmente representa a viscosidade do líquido no qual as partículas sedimentam não é a viscosidade da água, mas a viscosidade da suspensão das partículas coloidais no líquido, no caso, na água.
Nós temos aqui, então, uma representação esquemática de uma massa de materiais cerâmicos, em que nós temos as partículas de quartzo muito grandes, as partículas de argila já nas dimensões coloidais e outras partículas que fazem parte dessas massas, no caso, uma massa de materiais argilosos, tá, que também estão nas dimensões coloidais. Tá? Então, no que diz respeito à sedimentação desses materiais, o raio do que está sedimentando é a variável que mais influencia a velocidade de sedimentação, porque ele está elevado ao quadrado. Um outro aspecto é que, portanto, para aumentar a estabilidade da suspensão, ou seja, reduzir e impedir a sedimentação, deve-se evitar a aglomeração das partículas. As unidades de sedimentação podem ser partículas isoladas ou conjuntos de partículas aglomerados ou flocos. Nesses casos, a densidade dos aglomerados ou flocos é menor do que a das partículas sólidas. Por isso, sedimentam mais lentamente do que e dando a impressão de que são menores. Esse é um desvio normal nas técnicas que utilizam a velocidade de sedimentação para determinar o diâmetro das partículas. De um modo geral, as partículas cerâmicas são hidrofóbicas, como a gente já viu, e naturalmente tendem a se aglomerar. Além disso, ao se aproximarem, as forças de Van der Waals podem fazer com que as partículas se liguem formando aglomerados flocos que tendem a sedimentar mais rapidamente. Tá? Então, se isso acontecer, nós vamos ter as partículas todas depositadas no fundo da suspensão. Como evitar e impedir que isso ocorra? Desenvolvendo uma força que se opõe à força natural de atração entre as partículas, a força de Van der Waals. Como nós vimos, as partículas desenvolvem uma carga elétrica na superfície. Então, vamos trabalhar com a repulsão de caráter eletrostático. Nós vimos esse desenvolvimento das cargas elétricas na superfície das partículas cerâmicas e vamos tentar entender como a superfície das partículas adquirem essa carga. Para entender isso, nós temos a representação, então, aqui da superfície de uma partícula de alumina, os átomos de alumínio e oxigênio aqui. E aqui nós temos só a mesma imagem rebatida do lado de cá. Então, os íons oxigênio que estão na superfície da partícula de alumina reagem com a água da suspensão e, se o pH da água for ácido, no caso com hidroxônios aqui, ele vai reagir com as hidroxilas, vai formar água e vai dar uma carga positiva à superfície da partícula de alumina. Por outro lado, se o pH for elevado da suspensão, do líquido que está colocado aqui, tá, os OH, hidroxila, agora reage com a hidroxila, forma água do lado de cá e dá uma carga negativa aqui. Isso quer dizer que mudando o pH de ácido para básico, nós podemos fazer com que a superfície das partículas de material cerâmico, no caso alumina, sejam positivas ou negativas. Para tentar entender isso, existe a teoria da dupla camada. Então, a teoria da dupla camada também é conhecida como teoria DLVO, que é a inicial dos pesquisadores que desenvolveram essa teoria. Essa é uma representação esquemática dessa teoria. O que nós temos aqui, então, é a superfície da partícula com a sua carga negativa. Ela vai criar um campo elétrico que cai com o quadrado da distância e esse campo elétrico vai atrair os íons que estão colocados aqui, preferencialmente os íons positivos. Então, os íons positivos vão vir e vão se acumular aqui. Então, a carga, na realidade, vai ser a somatória das cargas negativas que estão aqui menos as cargas positivas que estão colocadas aqui. Portanto, se eu estiver olhando de fora, a superfície que eu vou ver da partícula no que diz respeito à carga elétrica é essa superfície aqui, que é a chamada, então, a camada do plano de cisalhamento. Essa segunda camada é a camada de Stern e essa é a primeira camada da dupla camada. Então, a primeira camada da dupla camada é a carga na superfície da partícula de argila, a segunda é dos íons contrários acumulados aqui nessa região. Então, efetivamente, a carga nesta superfície agora, então que passaria a ser a superfície de trabalho da partícula, é essa aqui. Ou seja, é a carga que existe na superfície da partícula menos o quanto ela caiu por causa dos íons contrários que foram acumulados aqui. Esse potencial é chamado de potencial zeta. Então, esse é o potencial que realmente vai dar qual é a força de repulsão entre as partículas que têm a mesma distribuição de cargas.
Para tentar entender isso, nós vemos aqui então como é que esse potencial zeta do quartzo, no caso, varia com o pH. Então, conforme o pH vai aumentando, o potencial zeta do quartzo vem caindo e aproximadamente 4 ele zera e depois ele aumenta do lado de cá. Então, quer dizer que para que a gente consiga controlar a carga na interface depois dos íons contrários, nós temos que controlar o pH da suspensão. Aqui a gente tem então uma tabela com os pontos isoelétricos, que seria o ponto da inversão da carga. Então seria a hora que esta carga é totalmente anulada por essas cargas que estão aqui, que seria, no caso do quartzo, em torno de 4. Então este seria o pH no qual a somatória das cargas negativas e positivas praticamente se equilibra. Então, nesse ponto, não existe força de repulsão de caráter eletrostático entre as partículas, e é ele que a gente tem que evitar, porque nesse ponto as partículas tendem a aglomerar. Então, aqui é uma representação esquemática do que acontece na interação eletrostática quando duas partículas se aproximam. Aqui estaria a superfície da primeira partícula e a segunda partícula está se aproximando aqui. Aqui a gente tem a distância entre essas duas partículas. E aí nós temos aqui a força de atração de caráter, então, da força de Van der Waals, e ela é irreversível e imutável, não tem como mexer com isso daqui. Essa força, conforme as partículas se aproximam, ela só faz aumentar. Nós temos como mexer com nesta força aqui, que é a carga elétrica que vai dar a força de repulsão. A somatória da repulsão eletrostática e da atração de Van der Waals é representada por essa curva laranja que está colocada aqui. Então, nessa situação que está representada aqui, o que nós temos é, nesta distância, uma força de atração muito fraca atuando entre as partículas. Isso é interessante porque com essa baixa força de repulsão, as partículas vão se juntar, só que elas são facilmente ressuspensas, porque com qualquer agitação a gente já tem a energia para conseguir romper essa força de ligação. Entretanto, se essas partículas tentarem se aproximar mais do que isso, agora surge essa barreira, tá, que tem que ser transposta para que você caia, e aí a força de atração faz com que as partículas fiquem então ligadas e tendam a sedimentar mais rapidamente. Vamos tentar entender então como que isso tudo funciona. Aqui a gente tem uma representação esquemática, a superfície da partícula de argila, os íons contrários, aqui no caso é o íon sódio que vai estar presente, a carga dele é 1, e essa é a concentração, então 10 a menos 3 normal. Essa distribuição de carga vai dar então esse tipo de interação entre as cargas positivas e negativas. Então a somatória tem um bom espaço em que as forças de repulsão estão ganhando das forças de atração e por isso essa suspensão é estável. Entretanto, se nós aumentarmos a concentração de sódio agora de 10 a menos 3 para 10 a menos 1, existe um efeito chamado efeito de multidão, em que os íons contrários aqui, o sódio, eles se acumulam do lado de cá e eles estreitam esse espaço. Tá? E aí você fica com uma condição em que a sedimentação é favorecida porque as partículas coagulam. Tá? Você matou a força de repulsão que era necessária para conseguir se opor à força de atração aqui. O que aconteceu? Nós aumentamos só a concentração, ou seja, nós temos que ter uma concentração baixa do íon contrário que a gente quer colocar. Esse terceiro desenho mostra, tá, uma concentração baixa de novo de íons, mas não só do íon sódio, agora tem íon sódio e íon cálcio. Qual é o problema do íon cálcio? Cada íon cálcio mata duas valências negativas na superfície. Tá? Então, os íons cálcio são muito efetivos no que diz respeito a derrubar o potencial gerado na superfície desse material. E eles, de novo, são íons considerados floculantes e vão comprometer a estabilidade da suspensão. Então, quais são as condições necessárias para a defloculação eletrostática? A primeira delas é que o pH da suspensão fique longe do ponto isoelétrico, tá? Porque no ponto isoelétrico a carga elétrica na superfície é zero. Então, quanto mais longe ele ficar, maior vai ser a densidade de carga, ou seja, maior é a carga elétrica aqui antes de os íons contrários começarem a derrubar ela. Então, quanto maior for a distância entre o pH da suspensão e o ponto isoelétrico, em geral,
nós estamos aumentando o potencial nessa região aqui. Agora, os íons contrários vão derrubar esse potencial aqui. Então, nós queremos que esses íons sejam monovalentes. Por quê? Porque nós diminuímos o número de íons que cabe dentro desse espaço que está colocado aqui. Além disso, nós queremos que isso tenha que esses íons sejam, além de monovalentes, grandes. Nesse caso, o sódio é um íon muito grande, como a gente vai comentar um pouco mais para frente. Um outro aspecto que ficou bastante claro quando nós passamos de 10 a menos 3 para 10 a menos 1 normal é a baixa força iônica, ou seja, nós não podemos ter uma elevada concentração de íons na nossa suspensão. E a ausência dos íons floculantes, que seriam íons pequenos e com valência maior do 1, que aqui está exemplificado pelo cálcio, que seria pior ainda se fosse alumínio. Tá? Porque o íon alumínio aí seria valência 3, ele teria um efeito ainda mais devastador do que, no caso, o cálcio. Então, considerando a teoria da dupla camada, as condições necessárias para a defloculação são, primeiro, o pH longe do ponto isoelétrico para que a gente tenha uma elevada carga na superfície das partículas de argila. 2. Que os íons contrários sejam monovalentes e grandes. Tá? Então, o sódio é o candidato ideal, por isso que ele vai estar presente em todos os defloculantes, praticamente todos. Primeiro porque ele é monovalente, então ele vai reduzir pouco a carga elétrica da superfície das partículas de argila. Segundo, porque ele é um íon muito grande, o sódio já é muito grande. E terceiro, porque ele é solvatado, ou seja, as moléculas de água ao redor do íon sódio se ligam por forças eletrostáticas a ele, de tal forma que o íon sódio, que já é grande, fica ainda maior, diminuindo o número de íons sódios que vai caber dentro daquela região que a gente estava comentando aqui. Um outro aspecto é a força iônica. Então, para que a força iônica seja baixa, normalmente, quando nós fazemos a defloculação de caráter eletrostático, nós queremos trabalhar com água destilada deionizada. E o último aspecto, o quarto, seria a ausência de íons floculantes, então partículas, íons pequenos e de valência maior do que 1. Quando nós consideramos tudo isso, tá, a necessidade de baixa força iônica praticamente inviabiliza o emprego da defloculação eletrostática industrialmente, porque as indústrias trabalham com água de poço, e a água de poço tem uma elevada concentração de íons normalmente. Por isso que a teoria da dupla camada sozinha não é uma boa alternativa para nós conseguirmos evitar que as partículas se aglomerem e sedimentem, e da mesma forma isso tudo vai afetar as propriedades reológicas da suspensão, como a gente vai ver em um outro vídeo. Um outro aspecto que também complica a aplicação da defloculação eletrostática industrialmente é a questão do ponto isoelétrico. Os materiais, as massas cerâmicas, normalmente têm muito mais do que um mineral só. Então, pegando essa tabela, por exemplo, tá? Se nós tivermos zircônia e alumina alfa, o pH que dá o ponto isoelétrico da zircônia é entre 4 e 5, da alumina alfa é entre 9 e 9,5. Como é que você vai achar um pH que vai estar distante desses dois pontos isoelétricos aqui para conseguir gerar a carga na superfície do material? Então, a defloculação de caráter eletrostático é muito interessante, que você tem um mineral só. Então, existe um material de ponto isoelétrico. Quando você tem misturas de materiais, como é comum em processos industriais, isso fica extremamente complicado. Qual é o pH que você vai usar? Tá? Então, isso faz com que a gente possa dizer as massas industriais geralmente contêm vários minerais com pontos isoelétricos distintos. Isso inviabiliza o emprego da defloculação eletrostática industrialmente. Mais uma coisa que dificulta a aplicação. Não necessariamente inviabiliza, mas dificulta. Um outro aspecto que complementa tudo isso que a gente está vendo até agora é a questão das cargas elétricas na superfície de partículas argilosas. Aqui a gente tem uma representação esquemática, então, da estrutura cristalina de uma placa de caulinita. Tá? E o que a gente pode perceber é que dentro da placa o que nós temos são valências satisfeitas. Então, os íons que estão colocados aqui dentro têm todas as suas valências satisfeitas, porque um íon é compartilhado entre o tetraedro e o octaedro. Aqui, o tetraedro de silício que está aqui em cima e o octaedro de alumínio que está aqui embaixo. Tá? Entretanto, como é que ficam os íons que estão na extremidade?
Então, os íons que estão na extremidade têm ligações quebradas ou valências insatisfeitas. Portanto, se eu pegar esse reticulado cristalino e vier dando mais átomos para eles, tá? Para ele poder crescer, ele não vai crescer nesta direção, porque nesta direção as hidroxilas vão estar suprindo as valências necessárias aqui e ela mata qualquer possibilidade de crescimento nessa direção que é o chamado eixo C. E todos os íons que podem provocar o crescimento desse material vão fazer com que eles cresçam neste plano, nesta direção. Por isso que as argilas têm a forma de placa, como a gente está acostumado a ver. Agora, dentro desse cenário, então, como é que fica essa questão das cargas das placas de argila? Aqui a gente tem uma demonstração, uma ilustração de como isso funciona. Se nós tivermos o pH 4, 8 ou 12 da suspensão, em todos eles a carga elétrica da face das placas de caulinita é negativa. Por quê? Porque quem está apontando aqui em cima são as hidroxilas que estão nas extremidades dos tetraedros ou dos octaedros, complementando as cargas que a gente comentou no slide anterior. Então, a face dessas placas sempre vai ter carga negativa, independente do pH da suspensão. Entretanto, tá, o que acontece é a mudança da carga da aresta. Então, em pHs baixos, como 4, essa aresta é positiva. O pH que 8 é o ponto isoelétrico da aresta desse material, a carga é 0, tá? E no 12 a carga é negativa aqui. Então é interessante perceber que a interação entre essas partículas vai depender dessas cargas agora. Então, o tipo de interação está representada aqui e dá para perceber, se nós tivermos cargas positivas na aresta e negativas na face, tá? Essas partículas, quando interagem com outras, vão formar o tipo de arranjo castelo de cartas. E isso vai fazer com que as placas estejam fracamente ligadas, mas toda a água vai ser aprisionada nesses interstícios entre as placas que estão se arranjando aqui. Isso vai dar um comportamento bastante tixotrópico. Por outro lado, se as cargas forem nulas aqui na aresta e negativas aqui, vai haver uma repulsão entre as faces e as placas vão apresentar um comportamento completamente diferente. Se agora toda a placa tiver uma carga negativa, então toda a placa repele uma outra. Então, para cada carga dessa daqui, o que muda é só a carga da aresta e isso vai mudar o arranjo das partículas, a interação entre as partículas e, consequentemente, então, a propriedade reológica e a tendência à sedimentação dessas partículas. Então, a reologia é a grande afetada em relação ao pH das argilas. Essa figura ilustra, ela é clássica, tá? Onde a gente tem, então, cargas negativas de partículas coloidais de ouro, e o que a gente pode perceber é que elas ficam só na aresta. Não existe nenhuma delas, isso daqui é uma foto de microscopia eletrônica de transmissão, então se as partículas de ouro coloidal tivessem também aderidas à superfície, a gente veria. Então, isso daqui é a confirmação prática de que realmente só as arestas é que vão ter uma carga positiva e, portanto, atraem as partículas de ouro negativas que estão colocadas aqui. Então, a questão que fica é: como utilizar a defloculação eletrostática para estabilizar suspensões e evitar a sedimentação em processos industriais? Dois problemas muito sérios. O primeiro deles é a questão da força iônica. As indústrias normalmente trabalham com água de poço e que tem uma concentração elevada de íons. Então, isso prejudica bastante a defloculação. A segunda parte é ainda mais complicada, que é as massas cerâmicas utilizadas em indústria normalmente são misturas de vários minerais. Cada um desses minerais tem um ponto isoelétrico diferente e, portanto, precisa de um pH diferente para que possa ser defloculado, para que exista a força de repulsão de caráter eletrostático. Qual o pH utilizar? E existe um outro tipo, então, de estabilização que é chamada de estabilização estérica. Na estabilização estérica, o que a gente tem são cadeias poliméricas que vão aderir à superfície das partículas cerâmicas, porque elas têm uma afinidade natural para isso daí.
tá? Só que elas têm uma afinidade muito grande pela água também. Então essas partículas ficam estendidas aqui. Se você tentar dobrar uma molécula de polímero desse daqui, uma cadeia polimérica, ela tentando entrar em contato sobre si mesma, ela imediatamente estica novamente porque ela prefere estar em contato com a água. Então, a gente diz que essas partículas ficam cabeludas, como se elas estivessem cheias de cabelos aqui espetados. Quando duas partículas dessas se aproximam, então, tá, esses polímeros que estão aderidos à superfície aqui vão impedir que elas se aproximem abaixo da distância necessária para que as forças de Van der Waals façam com que elas fiquem coladas uma na outra, para que elas formem flocos. Então, essa estabilização estérica é a forma, através dos polímeros, da gente conseguir estabilizar uma suspensão e impedir que essa suspensão sedimente. O que acontece na prática é que a gente não anula a estabilização eletrostática. O que a gente faz é a somatória das duas. Então, aqui a gente tem a representação do que acontece. Então, vamos ver como é que os defloculantes vão fazer isso. Tá? Então, o objetivo da adição dos defloculantes é, evitar a sedimentação. Como é que evita a sedimentação? Evitando que as partículas, então, se aglomerem, ou seja, que se aproximem mais do que a distância necessária para que as forças de atração prevaleçam sobre as forças de repulsão. E, por outro lado, é essencial para controlar as propriedades reológicas através do controle das interações entre as partículas. Como é que os defloculantes fazem isso? Então, esses são alguns dos principais defloculantes usados industrialmente. E aqui a gente tem, então, o caráter eletrostático e o caráter estérico desses defloculantes. E o que nós percebemos é que o caráter eletrostático tem 3 tipos de ação. Quais são essas ações? Primeiro é a adição do cátion defloculante, que a gente viu que é preferencialmente o sódio. Só não vai ser o sódio se realmente você não puder ter sódio no defloculante, que é o caso, por exemplo, de cerâmicas eletrônicas, algumas delas. Então, a adição do cátion defloculante, por exemplo, é o silicato de sódio, o carbonato de sódio, aqui são hexametafosfato de sódio, poliacrilato de sódio. Então, sempre adiciona sódio e ele vai providenciar o cátion defloculante. A outra coisa que a gente viu é a importância de ter uma baixa força iônica. Então, uma parte dos defloculantes aqui, então o polímero formado pelos silicatos ou pelos fosfatos que estão colocados aqui, tá? Eles vão complexar os íons floculantes e tirar esses íons então de solução. A partir desse momento, então, o efeito negativo provocado por esses íons vai sair. O carbonato de sódio vai fazer a mesma coisa, mas em vez de complexar, como no caso do silicato e fosfato, ele vai reagir e formar compostos que são insolúveis em água. Então, ele limpa a solução, abaixando então a força iônica dela. O outro é a modificação da carga superficial. Tá? Então, uma parte aqui, o silicato, no caso o carbonato, os fosfatos, os poliacrilatos, eles vão aderir à superfície das partículas cerâmicas e mudar então a carga superficial desse material. Os uminatos são materiais orgânicos naturais que também podem fazer tanto a adição então dos íons defloculantes quanto a modificação da carga. E agora, qual deles pode ter o efeito estérico? Então, o silicato de sódio, por causa do polímero silicato, vai ter o efeito estérico. Os fosfatos, que são os defloculantes mais indicados para a suspensão de partículas vítreas, tá, também vão ter esse efeito por causa do polímero do fosfato. Os poliacrilatos, que são naturalmente polímeros, vão ter esse efeito. E os uminatos também vão ter esse efeito.